Oi, gente, boa noite. Eu tô só esperando a Carmen aqui conseguir entrar. Eu já chamei ela aqui para que a gente possa dar início. Já foi. Oiê! E aí, E aí, tudo bem? tudo bom? Desculpa, mas acho que meu Wi-Fi deu um probleminha aqui, mas acho que Não, agora estamos relaxa. 4G. Dia de Qualquer chuva no Rio de coisa, Janeiro. Vai dar ruim, né, na internet em algum momento. Normal. pois é. Bom, gente, vamos lá então. Boa noite para todo mundo. Mais uma vez estamos aqui na nossa sexta-feira, que deveria de mudar o nome, né, desse projeto. O projeto é Conhecendo Sua Futura Profissão. Deveria de ser Sextando com a Sua Futura Profissão, né? Que é toda sexta-feira. A gente Sextou na aqui 8h30 da profissão, noite. exatamente. Exatamente. E aí hoje a Carmen está aqui com a gente para falar um pouco das carreiras que envolvem a área de comunicação. Tá? E aí deixa a palavra contigo, Carmen, se apresente para a galera. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Carmen Lúcia, tenho 31 anos, sou formada em comunicação, jornalismo, no caso, estudei na UERJ. Sempre quis ser jornalista, nunca me imaginei fazendo outra coisa na vida. Dizia que ia ser jornalista com 10 anos de idade, quando eu nem sabia o que era jornalismo, mas eu já dizia que ia ser jornalista, porque eu sempre gostei da ideia de contar histórias. Eu sempre achei muito bacana essa chance de você ter uma história que ninguém tem e poder dividir isso com outras pessoas. Então, para mim, aquilo era ser jornalista. E meio que é isso, né? Mas meu sonho, quando eu pensei em ser jornalista, era trabalhar em TV, né? Porque a minha geração é uma geração ainda que tem a influência do jornalismo televisivo muito forte. Então, quando eu fui para a UERJ e passei no vestibular, eu me via como a próxima Glória Maria, né? E não foi bem assim, pois é, não foi bem assim, porque meu primeiro estágio. Tá, acho que é a conexão. Mas vi que ficar na frente das câmeras, naquele momento, pelo menos, eu não tinha afinidade com isso. Eu ficava muito nervosa, eu errava muito. E aí eu comecei a ver que eu curtia ficar por trás das câmeras. Fazer produção de matéria, fazer pesquisa, planejamento. Enfim, fui caminhando e tentando encontrar novas formas de me ver dentro daquela profissão, porque eu nunca tive uma segunda opção. O jornalismo sempre foi a minha primeira opção. Eu até fiz vestibular para outras carreiras. Eu lembro que eu fiz pedagogia, passei, fui a 2 aulas, nunca vou esquecer, eu fui a 2 aulas, porque o resultado de pedagogia saiu antes de jornalismo. Então, e minha mãe sempre quis que eu estudasse pedagogia. E aí eu fui para 2 aulas e eu falava, meu Deus, eu não quero. Não tem a ver comigo, eu não O que, que quero, eu tô não fazendo quero. aqui? O que eu estou fazendo aqui? Era isso, o pensamento era esse. O que eu estou fazendo aqui? Eu não me identifico com nada disso aqui. E eu vi as pessoas, à minha volta, todo mundo muito feliz, todo mundo ali, tipo, meu Deus, tô na faculdade, tô na mansa aqui. E eu falava, cara, eu não tô acreditando que eu tô odiando. E até por isso, né, a ideia do projeto, a importância da gente poder conhecer as profissões, né, antes de prestar o vestibular, antes de fazer uma escolha,
para que a gente tente acertar. É a garantia de acertar? Lógico que não, né? Mas quanto mais informações a gente consegue da carreira, maior a chance da gente conseguir acertar. Imagine só você se hoje você fosse pedagoga, né? Eu não teria conseguido chegar ao fim do primeiro período daquela faculdade, eu não levaria. Porque eu estava muito infeliz. Foram 2 dias apenas de muita infelicidade. E aí, só que é aquilo, eu já sabia que eu teria que estudar jornalismo, que minha profissão era jornalista. E aí, quando saiu o resultado da UERJ, eu falei, cara, é isso. Eu já não queria ficar aqui. Agora que saiu esse resultado, vamos embora. E fui, e aí teve essa situação toda de ver que trabalhar com TV do jeito que eu sonhava não ia acontecer. Uma primeira dica, que é o que eu sempre falo quando me perguntam, eu achava importante não só pelo fato de experiência para o currículo, que óbvio é muito importante, mas para você também ter certeza daquilo que você vai trabalhar. Porque a gente já entra na faculdade, quando você passa de primeira, como eu passei, você entra na faculdade muito novo. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, assim, beleza, vamos fazer comunicação, show, mas vamos então fazer tudo que for possível fazer dentro da comunicação. E eu fiz isso. Eu estagiei na TV online, eu estagiei em agência de notícias, que eu não sabia nem o que era direito, mas apareceu essa possibilidade, eu fui. Eu estagiei em rádio, que eu nunca quis, nunca foi um objetivo meu trabalhar em rádio, mas um professor falou, não, você tem voz boa, vai. Eu falei, vou, porque sei lá, né, vai que eu descubro que eu sou radialista e me fico muito feliz. Fui, trabalhei com assessoria de imprensa na saúde, na época do município, foi uma experiência incrível, de aprendizado mesmo, de ver ali o trabalho duro, de como é o outro lado, né? Porque na comunicação a gente sempre fala que jornalistas estão de um lado e a assessoria está de outro. E, enfim, tem essa divisãozinha que no fundo está todo mundo junto trabalhando da mesma maneira. E trabalhei na Conta Mais, numa revista, que foi, assim, um divisor de águas na minha carreira, porque ali eu descobri que eu amava trabalhar no impresso. Amava escrever as matérias e tal. E a Conta Mais abriu uma porta enorme para um ano, 2 anos depois, eu ir trabalhar no Jornal Dia. E lá eu me encontrei. Mas por que eu consegui isso? Porque ou seja, o sonho do Glória Maria acabou. Pois é. Mas em compensação, a Carmen Lúcia tá feliz do mesmo jeito. Porque eu consegui passear em vários ramos da comunicação, entender o que aquilo significava e ver, tipo, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui eu não curto, isso aqui é legal, acho que se eu trabalhar com isso aqui, beleza, porque é isso, entendeu? A vida adulta significa, cara, tu vai passar muito tempo trabalhando. Então, pelo amor de Deus, que seja alguma coisa que todo dia, não vai ser todo dia feliz, mas se for uns 80% feliz, pô, tá bem legal de boa, já, né? E muito legal, Carmen, você falou, né, de entrar na faculdade, né, e passar por todas as áreas, se permitir conhecer todas as áreas, né? Eu também falo muito para os meus alunos da graduação, né, assim, se permitam escolher, né, se permitam experimentar e depois fazer a escolha, né? Então, assim, experimentem de tudo um pouco, depois vão, conheci e não gostei por causa disso, disso, disso. Gostei por causa disso, disso, disso. Né? Então, é muito mais fácil da gente tomar decisões assim. E diante até das escolhas, né, eu queria te fazer uma pergunta. Quais os ramos que a gente fala hoje? Ou seja, se um aluno de 3º ano de ensino médio te encontrasse hoje na rua e perguntasse, Carmen, eu quero trabalhar com comunicação. Quais as opções que eu tenho? Cara, é aquilo. Você tem muitas opções e ao mesmo tempo você tem poucas opções. O que vai diferenciar se você vai ser aquela pessoa que vai ter muita ou pouca opção é a sua disposição para inovar, para fazer a diferença. O que acontece hoje, Alessandra? Hoje todo mundo faz comunicação, mesmo sem estudar comunicação. Hoje todo mundo faz comunicação. O advento da internet e a acessibilidade que essa ferramenta gera possibilita que todo mundo produza conteúdo. O conteúdo é comunicação. Você está contando uma história. E todo mundo pode fazer isso hoje. Eu posso criar um canal, você pode criar um canal. O seu Instagram é uma forma de comunicação. Isso que a gente está fazendo é comunicação.
Então, assim, a diferença entre as possibilidades, as oportunidades que uma pessoa de comunicação que vai entrar na faculdade vai ter é a disposição dela para inovar. Tem uma história que aconteceu quando eu estava na faculdade, que um professor meu, que é incrível, o Antônio Brasil, ele trabalhou na BBC, ele trabalhou na TV Globo, no Jornal Nacional, o nome dele está citado em livros do Jornal Nacional. E ele passava uma visão muito, muito objetiva para a gente do fazer jornalismo. E aí um dia ele falou assim, vocês viram a matéria do RJTV de ontem? E qual era essa matéria? Uma enchente, né, no Rio de Janeiro, dessas muitas, e o repórter não conseguiu chegar. Para quem não sabe, a sede de jornalismo da TV Globo é no Jardim Botânico. E ele não conseguiu chegar, porque o Jardim Botânico virou um mar. E tocou o telefone do bolso e começou a fazer uma matéria ali, agarrado numa grade, para não cair na água, contando toda aquela história em primeira pessoa, o que não é comum, né? No jornalismo você não conta uma história em primeira pessoa, mas ele estava ali meio que participando daquela matéria, e aí entrevistava as pessoas à distância, dava um zoom no celular. Cara, a matéria do repórter, que eu não lembro quem era agora, mas é um repórter que ele faz muita matéria para o Bom Dia Rio, esses jornais de manhã. A matéria dele passou em todos os noticiários, até no Jornal Nacional. E aí, assim, você tá falando de sacar um celular e fazer um vídeo. Cara, eu tô falando disso em 2009. Eu tava na faculdade quando isso aconteceu. Em 2009, a internet ainda surgia dentro do jornalismo, dentro da comunicação. A internet ainda surgia como uma ferramenta que a gente não sabia muito bem como ela poderia influenciar no nosso trabalho. Muita gente acreditava que com a internet a TV ia morrer, que o impresso ia acabar. Então a gente ainda estava nessa discussão. Então, para aquela época, o que esse cara fez foi muito inovador. Foi muito inovador. Ele podia muito bem ligar para a redação e falar, cara, eu não consigo chegar, manda outro repórter. Não, o cara foi lá e fez. Ele inovou. Então, por que eu estou contando essa história? Porque para você ser jornalista hoje, 2021, apesar dos pesares, ainda é um dos cursos mais concorridos no vestibular, com todos os problemas de pandemia, de desemprego, as redações acabando. Você tem que inovar, você tem que empreender. Porque se você for esperar, eu quero trabalhar na TV Globo, eu vou ficar aqui tentando... Beleza, você tem que tentar. Mas também tem que ter o plano B, o plano C, o plano D e disposição para inovar. Porque se você não tiver, vai ficar difícil. E aí, até puxando um gancho, você falou, né? Hoje qualquer um faz comunicação, né? No sentido de a gente tem 1.300 formas de fazer comunicação. Mas o que diferencia, então, ou qual a vantagem, nesse caso, de eu investir numa graduação dentro da área de comunicação, dentro da área de mídias, ou a desvantagem disso? Deu tipo, não, tudo bem, eu vou querer continuar trabalhando com isso sem investir numa graduação para isso, ou um curso especializado para isso. Para você trabalhar de maneira formal com comunicação, você vai precisar de um diploma. Eu quero trabalhar numa revista, eu quero trabalhar na TV, seja lá onde for, você vai precisar de diploma. Mas nada te impede de estudar jornalismo e começar o seu canal. Eu lembro que na minha época, eu estudava com um pessoal que eles tinham vários projetos desse tipo e eles mesmos já criavam os estágios deles, porque eles tinham YouTube também, é o que eu falei, na época isso estava surgindo. Eu sou uma anciã, pessoal. Eu estava na UERJ em 2000, saí da UERJ em 2011, então, né, um tempo passou. Mas naquela época, você ter um canal no YouTube, você ter os vlogs, se eu não me engano, que ainda era o point, né, do momento, isso tudo, a galera já estava se movimentando nesse sentido. Então, acho que para você trabalhar de maneira formal, você tem que ter um diploma. Você vai ter que ingressar na faculdade e fazer lá a sua graduação. Mas eu acho que quando você, além disso,
você tenta criar um canal, você tenta, de alguma maneira, já ter uma forma de se expressar, de se comunicar para além do que você está estudando, isso é muito legal, só vai agregar na sua carreira. Até porque hoje, quando você vai para uma entrevista de emprego, e recentemente uma conhecida falou sobre isso, cara, já foi aquela história de, vou mandar aqui um currículo em Word. Cara, esquece isso. Vão te pedir o seu link de LinkedIn, de Instagram. Se você tiver um canal no YouTube, vão pedir. Se você tiver um blog, vão pedir. Tudo que você estiver criando conteúdo vai contar a seu favor. Então, assim, crie. O céu é o limite. Então, é importante, entre a formação, você também ter um caminho paralelo de criação, de criatividade nesse sentido, e ir se expondo, e ir se colocando como profissional também, né? Dentro da área. Sim, com certeza. Até porque os veículos de comunicação, eles estão de olho nessa galera. Eles estão olhando o que esse pessoal tá criando. E é nessa que surgem os convites para ser um colunista de um site, de uma revista. Então, assim, você está sendo notado, está todo mundo sendo observado. E aí, se você tiver iniciativa, se você tiver disposição, você vai ser notado. E aí, muito antes do que você imagina, de repente surge um convite para ser colunista de uma grande revista, de um grande site. Bacana. Bem legal. E você já deu um certo spoiler aí, mas dá uma explicada um pouco mais de como é que é o mercado de trabalho da área, né? Você falou assim, é importante para você ser contratado, você ter um currículo, né? Ou seja, tudo bem você ser criativo, tudo bem você saber criar conteúdo, mas para uma contratação, né, dentro de uma empresa grande é necessário currículo. O que mais? O que também as bases, né, para a criação de conteúdo, se você tiver também já ajuda. E como mais está o mercado de trabalho? Como é que você avalia o mercado de trabalho hoje dentro da área da comunicação? Olha, a área da comunicação como um todo ela é muito vasta, né? Eu estou aqui falando bem mais focado em jornalismo, mas você tem publicidade, marketing, relações públicas, radiojornalismo, telejornalismo, mas de maneira geral não está fácil como não está fácil para nenhuma área, né? O jornalista, ele perdeu muito no sentido de que há uns 4, 5 anos a gente vem perdendo muito espaço, muitos veículos estão acabando, estão fechando, porque, por exemplo, você trabalhar com impresso é muito caro. Você produzir jornal é muito caro e não se paga. Você não vende o suficiente para pagar aquele gasto. Então, esses veículos foram fechando. E aí você tem menos lugar para trabalhar e uma quantidade de profissionais, tem profissionais muito bons, sem emprego, e as faculdades estão lotadas de pessoas que estão estudando comunicação. Então, eu lembro que eu falava muito isso nas lives que eu fiz ano passado. Eu acho que quem estuda jornalismo hoje tem que pensar em empreender. Tem que pensar em primeiro lugar, eu vou ter o meu negócio, vou criar aqui, o que eu gosto de fazer? Vou trabalhar uma assessoria, um podcast, que né, tá tão em alta, um podcast. Tem que pensar em empreender. Porque o mercado tradicional tá meio complicado agora. Ele tá passando por uma reestruturação. Então, assim, você ter um CLT hoje é muito, muito difícil. Eu tô meu Deus. Caramba, eu tô desde 2017 sem CLT. Eu não trabalho com carteira assinada desde essa época. E eu sempre busquei o CLT, porque né, aquela segurança e tal. Só que chegou uma hora que eu entendi, eu falei, cara, isso tá morrendo, vamos ter que viver de outra maneira. E foi o que eu fui fazer, eu fui empreender. Que foi quando surgiu a minha assessoria um ano depois, em 2018. Mas eu acho que o conselho que eu poderia dar e que eu sempre dou é empreenda. Porque quando você tem o seu negócio, alguma coisa vai sair dali, entendeu? E você não está dependendo de ninguém. E é uma área que permite muito isso, né? Permite muito que você tenha o teu negócio, a tua empresa, né? Sim. A comunicação ela é muito vasta. Então, cara, tem muitos caminhos ali que você pode percorrer. Estuda e segue.
Uhum. Ah, legal. E você estava falando das diferenças, né, dentro da comunicação, do jornalismo, publicidade, marketing e tal. O que você recomenda para cada um? Assim, se eu tivesse que te fazer uma pergunta, Carmen, eu estou em dúvida. Eu sei que eu quero área de comunicação, mas não sei para qual sub-área aí. O que você recomenda de particularidade para cada uma? Ah, se você é uma pessoa assim, assado, talvez você goste mais disso, daquilo. Olha, para todos eles, a base, você tem que gostar de escrever, porque por mais que, sei lá, você seja jornalista de TV, você vai ter que escrever. Então, a base ali é gostar de fazer um texto. Eu sempre soube que eu iria, né, eu queria o telejornalismo. Para você trabalhar com telejornalismo, cara, você tem que gostar de ficar na frente das câmeras, mas não só de gostar. Você tem que ter talento para ficar na frente das câmeras. Porque uma coisa é você, sei lá, você e você ali na sua casa, fazendo um vídeo para o YouTube, que você grava 60 vezes até acertar. Outra é um ao vivo, com a câmera ali ligada, e você tendo que falar. Então, assim, há situações e situações. Se você não tiver o sangue frio, que eu acho que é isso, trabalhar com TV é ter sangue frio. Se você não for calmo, já repensa essa situação aí. Tenta ir para coisa da produção, de pesquisa, que também é muito legal. Você não vai ser mas, né? Eu acho bem interessante também essa parte de pesquisa, produção e tal. O radiojornalismo, que desde que eu entrei na faculdade, eu sempre via o radiojornalismo como o patinho feio do rolê. Pode interromper, né? Carmen, antes de você ir para outro tópico? Assim, eu quero saber, a faculdade de alguma maneira prepara vocês para isso? Por exemplo, eu queria muito fazer jornalismo, mas eu acho que eu não tenho uma boa desenvoltura na frente de uma câmera, sei lá. A graduação de alguma maneira, mas eu estou disposto a tentar. A graduação de alguma maneira prepara vocês para isso? Olha, na UERJ, que foi o curso que eu fiz, na faculdade que eu fiz, e até na UFRJ, que eu tenho amigos que estudaram lá, além dos estágios internos, a própria TV UERJ, que foi onde eu trabalhei, a UFRJ tem uma TV também, eles têm um aparato bacana para quem quer desenvolver isso. E a própria matéria, né, de telejornalismo e tal, os professores tentam a todo custo tirar, né, alguma coisa daquele ser humano. Então, eu acho que sim, que tem alguma... Tanto que, assim, eles tentaram, mas eu realmente vi que não saía nada dali. Mas tem, sim, a mesma coisa na matéria de radiojornalismo, que eu lembro que foi uma matéria que eu amei e me marcou muito, porque na minha turma tinha um menino que era gago, muito, muito, muito gago. E radiojornalismo era uma matéria que não era eletiva, ele tinha que fazer. E ele sempre ficava em pânico, porque tinha que gravar 2 programas como trabalho final. E ele ficava tipo, cara, o que eu vou fazer aqui? E o professor ensinou várias técnicas, várias coisas que ele poderia fazer. E ele gravou, e foi incrível. E ele passou, tipo, com louvor. Então, assim, há ferramentas sim que podem desenvolver certos talentos e tal, óbvio. Se a pessoa for 100% crua, aí também é difícil. Mas se ela quer melhorar, se ela quer desenvolver um pouco mais, eu acho que é possível sim. Falei de telejornalismo, falei de radiojornalismo. Essa parte de marketing, publicidade, eu sempre vi como uma parte muito mais criativa, acima de tudo. Eu sempre tive um certo medinho de publicidade e marketing, nunca cogitei. Eu não sei, eu sempre vi como uma área de muita pressão. Eu acho que é uma área que você tem que ter muita criatividade o tempo todo. Porque, de repente, vem uma campanha, de repente, vem uma situação, e tipo, meu Deus, eu tô aqui hoje no off criativo, eu tô tela azul, não sei, não consigo criar hoje. E aí, o que acontece? Então, eu acho que publicidade e marketing é essa área mais do tipo criatividade. Você é muito criativo, o tempo todo está produzindo show, vai que é a sua. Se não for, acho que é legal repensar. E relações públicas, que era um curso que tinha na UERJ também, que lá a comunicação, num determinado momento você dividia. Aí quem fazia telejornalismo, a partir do 5º período, eu acho,
quem fazia jornalismo ia para um lado e relações públicas para o outro. Relações públicas é muito a parte de eventos. Se a pessoa gosta de organizar evento, meu amigo, só vai. Agora, se não gosta, como eu, que tenho pavor, corre. Porque é basicamente isso. É evento, é festa, enfim, é esse rolê aí. Organização, você tem que ser muito organizado, muito disciplinado, bem esse caminho. E qual área mais que falta? Falta alguma? Você falou de jornalismo, publicidade, falou de relações, acho que foi. Pelo menos não me lembro. São basicamente essas. Uhum. Não, perfeito. Outra coisa que eu esqueci de falar no início da live. Galera, se vocês quiserem ir mandando perguntas, podem ir mandando que a gente no final para Carmen responder todas. E outra coisa que eu queria te perguntar também é quais as habilidades que a pessoa que quiser ingressar na carreira de comunicações precisa ter? O que você vê assim como extremamente necessário? Você já deu várias deixas aí. Você falou criatividade, você falou necessidade de gostar, de se expressar, né, de escrever. O que mais você observa? Olha, criatividade, bom texto, disposição para estudar, porque hoje você ter a graduação é nada. Você tem que correr atrás de outros caminhos, você tem que se aperfeiçoar. Social. Não vai te acrescentar tanto, você vai precisar ter um complemento. Então, essa disposição para estudar, para buscar outras coisas, tá sempre ligado. Quando você trabalha com comunicação, você precisa estar antenado. O que está acontecendo? O que tem de novidade? Então, assim, essa coisa de não olhar o celular, não ficar de olho nas notícias, não ler jornal, cara, você tem que ler. Não sou parado do G1, que fico ali atualizando. Aí complica. Justamente. Você tem que estar ligado, porque você é comunicador. O comunicador ele tem que chegar com a notícia. Você não pode ser a pessoa que vai ser informado, você tem que informar. Então, assim, sempre está muito ligado nisso. Que mais? Gostar de pessoas, gostar de ter contato com as pessoas, porque quando você quer uma boa história, você só consegue. A boa história ela não vai cair no teu colo. Tipo, hoje eu acordei, tô aqui, opa, caiu aqui uma história interessante. Não vai acontecer. Você tem que correr atrás. E como é que você consegue uma boa história? Conversando. Tem que conversar com as pessoas. Tem que conhecer as pessoas. Tem que ter paciência. Tem que ter simpatia. Mas acima de tudo, você tem que ter paciência. E muita disposição para conversar. Porque é aí que vão surgir as histórias, as situações, as pautas. A entrevista em si, a base dela, eu quando saía para fazer entrevista, obviamente eu montava um roteiro, mas, cara, é ali no momento, é quando, é tudo, assim, você chega para entrevistar alguém, não é uma coisa tipo, a pessoa tá falando e eu tô aqui anotando, olhando pra... Não, estou observando o meu entrevistado. É a reação que ele faz quando eu faço uma pergunta. Aquilo ali, se eu faço uma pergunta para você e você de repente já bota a mão na boca, já fica... Cara, aquilo ali mexeu com você. Então talvez dali eu consiga tirar alguma coisa. Ou a partir de uma pergunta o cara desenvolve para outra coisa que eu nem tinha pensado. E aí eu vou tentar desenvolver. São nessas deixas que surgem os grandes furos que a gente vê aí, sei lá, pensar em algum furo recente. Sei lá, qualquer furo, tipo de sonho em ter quíntuplos. Essas coisas, elas não saem. O entrevistado não chega falando, meu sonho é ter quíntuplos. Não é. Ele vai, em algum momento, o jornalista vai sentindo e vai chegando e vai captando essa mensagem. Mas para isso, é muita conversa, é muita paciência, é saber deixar o outro confortável e seguro para te contar coisas da vida dele. Porque é isso. O entrevistado, seja ele famoso ou não, e aí também dentro, sei lá, da área de
publicidade, o cliente, seja ele famoso ou não, tem alguma coisa muito íntima ali com o qual você vai trabalhar. Então, tem um caminho delicado que você precisa ter essa sensibilidade para percorrer, para conseguir alcançar esse lugar. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Ter paciência, saber conversar, gostar de conversar, gostar gostar não, ter um talento para captar boas histórias, porque são das boas histórias que surgem as boas matérias, as boas campanhas, enfim. E, acima de tudo, ter muita disposição para trabalhar, porque, independente do ramo da comunicação, meu amigo, a gente trabalha. Muito. Sim, né? Tanto que a galera, até mesmo de impressa, jornal, às vezes é isso, vira a noite ali dentro produzindo, porque tem que entregar, porque tem que isso, porque teve isso, e aí muda. Eu nunca vou esquecer quando eu trabalhava no Jornal Dia. Eu trabalhei no Jornal Dia há quase 4 anos. E foi assim, eu amava o Jornal Dia. Trabalhava na parte de cultura, fazia muito caderno feminino, as pautas de moda, de beleza. E aí uma vez a gente foi fazer um ensaio fotográfico na praia e tinha que ser muito cedo, porque primeiro que praia, né, fica cheia e tal, e era verão, e era em dezembro isso. E também por conta do calor, então tinha que ser cedo. E aí eu lembro que eu cheguei na redação para encontrar o fotógrafo e ir para a pauta. Eu cheguei na redação 4h45 da manhã. E aí a pauta, fotografando no sol, cansativo, muito cansativo. E, enfim, tendo aquela delicadeza, porque tinha modelo, tinha uma menina e 4 caras, então, sabe, toda aquela situação, você tem que vir aqui, oferece água, fruta, não sei o quê. Enfim, e aí voltei para a redação, eram umas 4 horas da tarde, só que eu tinha outras demandas para entregar, então eu podia ir embora. Só que eu estava lenta, porque eu estava cansada, então estava muito lenta. Estava muito cansada. Então, o que eu faria em 2 horas, eu levei 6, sei lá. E aí, quando eu vi, já era 00:30, e eu estava lá. Aí eu lembro que a minha mãe me ligou. Ela falou, onde é que você está? Eu falei, estou no trabalho. Ela, Camila, você chegou aí 4h45. São 00:30. Eu não estou entendendo essa rotina de trabalho. Eu falei, mãe, só deixa quieto, porque é isso aí. E isso acontecia, só que é isso, sabe? Eu amava muito o que eu fazia. Aquele emprego era um emprego que eu me identificava, eu produzia muita coisa legal. Então, óbvio que eu não sou uma máquina, claro que eu ficava cansada, mas quando você trabalha e você faz uma coisa que você ama muito, dói um pouco menos, sabe? Você demora para sentir o cansaço. Acho que é um pouco isso. Você até esquece o tempo passando ali, se perdeu dentro. Você nem vê a vida passar, amiga. Quando você vê, eita, 10 anos passaram. Meio que assim. Ah, legal. Bom, Carmen, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que tenha sobre as comunicações que a gente possa tirar? Eu não consigo ler, estou muito longe. Não, também não vi nada aparecendo aqui, não. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, Carmen. Eu poderia deixar teu Instagram aqui disponível, claro, ou assessoria? Para quem tiver alguma dúvida e tal, poder entrar em contato contigo. Tem mais alguma coisa, alguma dica que você gostaria de dar? Algum ensinamento sobre a área de comunicações que você queira passar, principalmente a quem esteja fazendo essa escolha? Cara, eu lembro quando eu estava na faculdade, e a faculdade é o lugar que você tem para sugar tudo conhecimento, sugar aqueles professores que estão lá, suga tudo que eles puderem ensinar, aproveita. Porque são pessoas que têm experiência, são pessoas que entendem esse meio, que, enfim, já passearam muito por muitos veículos até irem, né, para essa parte mais acadêmica. Então, tenta aproveitar tudo que esses profissionais podem oferecer
E, pelo amor de Deus, não tenham medo de estagiar, não tenham medo de ir para um estágio que talvez não é um estágio que eu gostaria de ter. Vai, tem essa oportunidade de aprender, de ter uma experiência interessante no currículo, de ter uma experiência no currículo, sabe? Porque eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha muito medo de ter um currículo vazio, de chegar no, sei lá, no 7º período e não ter estagiado, né, bem. Então, tudo que aparecia, eu ia. Eu queria aprender. Se aparecia atividade extracurricular, eu ia também. Eu queria ter essa experiência. Então, assim, esse é um momento, às vezes, nem aí, né? Porque eu estudei com muitas pessoas que já trabalhavam. Mas, às vezes, ali no primeiro, segundo, terceiro período, ainda dá para estar só na faculdade. Então, se for essa pessoa, aproveita. Aproveita, porque você ainda tem tempo para aprender, para absorver tudo. Porque depois que acaba a graduação, aí não tem mais jeito. Aí é vida adulta mesmo. É Aí é trabalho, você por você mesmo. Exatamente. Aí é contigo, sabe? É vitória na guerra e foi. Então, aproveita a graduação, aproveita a faculdade, porque por mais que tenham perrengues e tem perrengues, mas tem muito o que ensinar, tem muito o que absorver. E é interessante que você falou de estágios, agora me fez lembrar uma coisa, assim, claro que toda faculdade vai ter seu regime, né, de estágio obrigatório, a partir de período X, Y, Z, com tantas horas e tal, mas nada impede de você correr por fora, né, buscar estágios voluntários, estágios optativos, enfim, o nome que derem, para que você possa realmente ir construindo o currículo, tendo mais experiência, isso é extremamente importante. Né? Não adianta às vezes você julgar, né, uma carreira, julgar uma escolha por uma experiência que eu tive como professora, por uma experiência que eu tive em um estágio. Né? Acaba sendo algo muito simplório. Quanto mais experiência, melhor. Exatamente, perfeito. Bom, Carmen, eu só tenho a te agradecer pelo bate-papo de hoje. Muito obrigada por ter estado aqui. A live vai ficar salva, porque aí quem não pôde assistir hoje vai pegando e buscando informações. Essa é a ideia. Eu adorei. Tempão que eu não fazia live, adorei participar. Eu sou uma jornalista que ama a profissão, eu sempre quis ser jornalista, então falar de jornalismo para mim é sempre um prazer maravilhoso. Quem quiser e tiver dúvidas, pode me procurar, não tem o menor problema, pode mandar direct aqui no assessoria.cl e eu vou ter o maior prazer em conversar. E, enfim, vamos embora, a gente está precisando de gente nova, de gente que chegue com gás, com energia, porque é isso, né? O mundo está aí, a plenos pulmões, tudo está rolando muito rápido e a gente tem que acompanhar esse ritmo aí. Então, só vem. Obrigada, Carmen. Muito obrigada, tá? Uma boa noite para todo mundo. Adorei. Beijo. Tchau, tchau.